É evidente que naquela época da pandemia, esses fatores de isolamento, a pressão econômica que aconteceu, deixou muita gente sob o estresse extremo. Houve um aumento terrível dos casos de ansiedade, síndrome de pânico, depressão. Quem já tinha algum transtorno mental piorou muito. E quem Verdade. não tinha começou a apresentar o medo de pegar a doença, o medo de Sim. morrer, porque estava vendo que o vizinho, que até ontem estava vivo, de repente foi para o hospital, voltou no outro dia num caixão. Quer dizer, foram casos terríveis. Então, do ponto de vista emocional, isso. Do ponto de vista orgânico, o vírus provoca reações no corpo, de fato no cérebro. Ele entra no cérebro, ele atinge alguns dos astrócitos, que são células que protegem os neurônios, e provocam dano na memória. Em Londres, existia antigamente aquela neblina que eles chamavam de fog, F-O-G, fog, aquela Sim. neblina. Disseram que a gente fica nesse estado de fog, existe uma turvação da mente depois que você tem a doença, a Covid. E não precisa ser, às vezes, uma Covid grave. E até hoje ainda não tem um tratamento específico para isso. Mas a gente percebe no consultório pacientes que tiveram a vida completamente Mudada. mudada depois disso por uma perda das funções executivas. O sujeito fazia as coisas de uma maneira assim automática, ele dava conta de gerenciar um estabelecimento comercial ou uma profissão, ele se dava muito bem, e agora, depois da Covid, ele tem muita dificuldade de fazer aquilo que antes era natural. Em neurologia, são 35 sintomas que podem aparecer depois da Covid. Em clínica geral, mais de 150 sintomas Nossa. que você pode carregar para o resto da vida depois de ter tido uma Covid.